Boa noite. Boa noite a todos. Vamos hoje falar, essa quinta-feira, sobre como identificar e como fazer com que as feridas emocionais sejam curadas. Identificando e dominando as feridas. Boa noite a todos. Raquel entrou. Jéssica, Kátia, Jaciele, Nath, sejam bem-vindas. Érica, Pastor Mário, meu pai, sejam todos bem-vindos. Aramis entrou, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a identificação das feridas emocionais. Como o tema é grande, eu vou colocar aqui só feridas emocionais, para fixar o comentário. Boa noite, Mari dos Anjos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Laís. Boa noite, Dessa. Deve ser Andressa. Boa noite, Laís. A outra Laís. Duas Laíses. Hoje nós vamos falar sobre como identificar e como tratar as feridas emocionais. Como é que a gente identifica as nossas feridas emocionais? Podemos começar? Eu gosto de ser direto ao ponto. Podemos já começar a tratar? Como identificar? Quem aqui já tem conhecimento? Quem aqui já me segue, já tem conhecimento das feridas emocionais? Graças a Paz, boa noite, Laís, boa noite, Tati, graças a Paz. Quem aqui já tem conhecimento, já entende sobre as feridas emocionais porque já ouviu falar? Podemos então. Quem então já ouviu falar? Quem já entendeu que tem algum tipo de ferida? Eu vou trazer algumas coisas aqui, mesmo para quem já sabe, mesmo para quem já ouviu, mesmo para quem já tem entendimento. Vou trazer algumas coisas aqui que já são novas, já são bem recentes, porque esse livro aqui da autora, A Cura das Feridas Emocionais, eu não li até ano passado. Eu não tinha esse livro até ano passado. Então muitas coisas que eu aprendi aqui eu ainda não trouxe para vocês, mas trouxe lá na Masterclass A Cura das Feridas Emocionais, que também não está sendo mais vendida, mas está dentro do Método Autêntico, o meu curso de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Então lá eu já falei. Então aqui vai ser a primeira vez para vocês, meus queridos seguidores, que eu vou falar sobre algumas novidades, ok? Qual é o nome do livro? O nome do livro, Mari, é da mesma autora, né? Lise Bourbeau, Curar as cinco feridas. Curar as 5 feridas. O subtítulo é Como ultrapassar a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Me responde no chat depois, por favor. Ok, responderei. Qual o nome? Já respondi, obrigado. Nada. Então vamos lá. Pessoal, não que seja apenas, mas nós, como seres humanos, temos 5 feridas principais vividas nas relações com os nossos pais. Quais são essas 5 feridas emocionais? Eu não vou falar de cada uma, porque essa live aqui é para identificação e tratamento da ferida. Então, nós vamos focar juntos aqui, mas na nossa relação com o ego, que é quem cria o nosso ego, que é quem cria essas feridas emocionais. Então, quais são essas 5 principais feridas que depois você vai... No meu Instagram tem, né? No feed tem as características, enfim. Tem algumas lives sobre. Quais são as 5 feridas principais emocionais do sujeito? Rejeição. Eu vou falar em ordem cronológica, no sentido de feridas que são despertas, né? Que são despertadas mais cedo até a última, ok? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Repetindo: rejeição, abandono, anotem, quem estiver anotando. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas são as 5 principais feridas. E o que cria essas 5 feridas? Por que algumas pessoas sofrem mais sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono que outras pessoas? Porque a forma como essa pessoa experiencia a situação
tem contato com a experiência, vai mostrar para ela o que é que importa. Então, mais ou menos assim, o cérebro seletivo, ele vai selecionar aquilo que dói mais. Como, por exemplo, duas pessoas, dois irmãos, criados juntos, passam pelas mesmas situações, pelos mesmos problemas, e uma pessoa reage de uma maneira e outra pessoa reage de outra forma. Uma pessoa olha para o pai e para a mãe de uma maneira diferente e o outro irmão olha para o pai e para a mãe de uma maneira totalmente contrária ou diversa. Por que isso acontece? Porque as nossas dores são questões que a gente resigna. O que é resignar? A gente fixa, as nossas dores são coisas que a gente fixa a partir daquilo que pra gente é mais significante. Aí vai muitas outras, outras ramificações, predisposições, tendências do temperamento, enfim. Mas o que faz uma pessoa ser mais rejeitada do que a outra, apesar de ambas terem sido rejeitadas? No sentido de, não literal, mas no sentido de experimentar algum tipo de vivência em rejeição. Por que para algumas pessoas dói mais e para outras pessoas dói menos? Porque o ego ele sente e ele vai reagir a essa experiência de maneira individual, de maneira específica, de uma maneira própria. E o que é o ego? O ego, pessoal, o ego é uma instância psíquica. A gente está falando aqui agora só dessa perspectiva emocional, eu vou trazer agora também para vocês já a perspectiva espiritual, mas o que é o ego na perspectiva psicológica? O ego é uma instância psíquica que faz com que a gente observe a experiência e reaja no mundo. O ego, então, é uma instância psíquica que faz com que eu tenha essa articulação entre aquilo que é meu e entre aquilo que é externo. O ego, então, é uma resposta a essa reação de enxergar o mundo e reagir ao mundo. Então, o ego nada mais é do que uma forma de reação àquilo que eu experiencio, àquilo que eu experimento, àquilo que eu vivencio. Então, se eu tenho questões muito íntimas, que eu não exponho para ninguém, e eu tenho pudor de não ser uma pessoa altamente desregrada, altamente voltada aos meus desejos, se eu sou uma pessoa que tem limite, se eu sou uma pessoa que entende regras, se eu sou uma pessoa que não faço o que eu quero porque existem normas, uma pessoa passa na frente, me fecha nos trânsitos, eu não vou descer do carro e bater, porque eu tenho o quê? Limites, eu tenho autodomínio, tenho domínio próprio. Se essas pessoas, se nós, na verdade, as pessoas não, nós, se nós temos limites e nós também temos questões internas que a gente não diz para todo mundo, que a gente não fala com ninguém, essas na verdade não são reações, mas essas nossas ideações internas que muitas vezes a gente não expõe para todo mundo, o ego surge como uma articulação dentre essas coisas. Aquilo que é do mundo, do que eu não posso, e aquilo que é meu interno, aquilo que é meu mais primário, aquilo que é meu, que é mais animalesco, aquilo que é meu mais profundo, eu também não exponho, eu tenho que articular. Como é que é o ego nessa articulação? É como eu me apresento ao mundo. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo até aqui? Então o ego é essa instância psíquica que me faz observar e reagir ao mundo. Mas isso não necessariamente sou eu, porque é uma instância psicológica, é uma instância psíquica. Dito isso, o que é o ego na perspectiva... Tá fazendo sentido? Ótimo. O que é o ego na perspectiva espiritual? O ego é a nossa carne, é o nosso eu carnal, a nossa carnalidade. É como a gente é no mundo, é como a gente se reconhece. É o nosso corpo, não somente o corpo carnal, não somente os músculos, não somente as nossas células, não somente os nossos vasos sanguíneos, não somente as nossas artérias, não são aquilo, não é da carne em si, não é do corpo físico apenas, mas a carne é a nossa carnalidade, como nós somos nesse mundo. Caídos, espiritualmente caídos. A gente veio de uma semente já caída, semente da raiz adâmica. Nós nascemos já em pecado. Nós nascemos já
tendo essa condição de ser pecador. Tanto é que eu não posso dizer e falar assim, ó, vou fazer uma promessa de nunca mais pecar. Não existe essa possibilidade, porque nós temos essa condição de sermos pecadores, porque nós somos carne. O ego, então, é a nossa carnalidade espiritual. É a forma como a gente reage e experimenta o mundo. É a nossa maneira de ser. Inevitável. Inata. Preciso saber se vocês estão acompanhando até aqui. Exatamente, Tati. Exatamente. A carne é o nosso falso eu. O ego, psicologicamente, nessa perspectiva da psique humana, o ego é a nossa máscara de falso eu, é a nossa falsa verdade, é o nosso falso self, é o nosso falso eu. Percebendo todas essas coisas, as feridas emocionais não necessariamente existem. Pessoal, só vou dar uma pausa aqui, porque eu só lembro depois, na verdade, às vezes eu nem lembro. Clica nesse aviãozinho aqui, nessa asa delta, e manda para os seus contatos, para que essa live chegue para mais pessoas, e para que o Instagram entregue mais essa live, você vai a partir do momento que eu vou falando, você vai clicando nesse coraçãozinho assim, ó, clicando no coração, porque quando as pessoas curtem a live tem a tendência de ser mais... Então, clica no aviãozinho, manda para mais pessoas. Nós vamos dar continuidade agora ao entendimento do ego, que cria todas essas nossas dores emocionais feridas. O ego, então, espiritualmente, é a nossa carne, a nossa carnalidade, o nosso homem caído. E terapeuticamente falando, né, psicologicamente falando, é a nossa psique, o nosso ego é a nossa psique que se mascara, um falso eu, uma falsa identidade, uma falsa verdade. Dito isso, as experiências de vida que o ego cria como feridas não necessariamente são experiências de feridas, e eu explico. A pessoa ela pode se sentir rejeitada mesmo ela não sendo rejeitada. A pessoa ela pode se sentir abandonada mesmo ela não sendo abandonada. A pessoa pode se sentir humilhada, a pessoa pode se sentir traída, a pessoa pode se sentir injustiçada, mesmo que ela não foi exatamente, não seja a intenção da pessoa que feriu causar isso. Na ferida da rejeição, a pessoa sempre vai sentir a ferida de acordo com o genitor do mesmo sexo e todas as pessoas que são do mesmo sexo, nessa maneira de entender o mundo, de absorver o mundo e de reagir. Então a pessoa que é rejeitada, no caso do homem, ele vai ter dificuldade com professores. Uma pessoa que é rejeitada na mulher, ela vai ter dificuldade com líderes femininas. Uma pessoa que vive a rejeição com o pai sendo homem, ele vai fazer com que todos esses homens de autoridade que exerçam algum tipo de poder sejam para ele trazida a sensação mais à tona, né? A sensação novamente de rejeição de alguém que está fazendo com que eu seja preterido, fazendo com que eu me sinta deixado para trás, como se eu não estivesse me sentindo rejeitado. No abandono, a dor é sempre em relação a alguém do sexo oposto. Deixa eu beber água aqui. Do sexo oposto. No caso da mulher, então, ela vive com o pai. No caso do homem, vive com a mãe. E qual que é essa sensação? A sensação é de que o meu pai, no caso da menina, preferiu a minha mãe. A minha mãe, no caso do homem, preferiu o meu pai. Então a sensação de que esse amor que eu construí com esse genitor foi quebrado, a confiança que quebrou, me senti o quê? Abandonado. E consequentemente, isso vai ser levado para todas as formas de relacionar. Daí surgem as dependências emocionais, daí surgem as dores e feridas de dependência em relação a não conseguir fazer coisas só, sempre precisar de alguém do lado, sempre precisar de alguma pessoa, porque a máscara que cria através da dor do abandono é a máscara do dependente. E o que esse dependente faz? O dependente sempre vai depender de pessoas para viver, sempre vai depender de pessoas para realizar coisas, sempre vai depender de pessoas para fazer tarefas simples. Na humilhação, a humilhação é a única ferida, a única dor que faz com que a pessoa tenha uma sensação de que ela não pode ser livre. O que é isso?
Existe uma experiência específica onde ela foi humilhada na infância, e é a única ferida que precisa de uma experiência, é a ferida da humilhação. As outras não. As outras só uma percepção distorcida pode desencadear, só um olhar diferente. Eu me senti abandonado porque meu pai viajava demais. A pessoa foi abandonada? Não, não foi. Ela só se sentiu abandonada porque o pai viajava demais. Então não foi uma experiência de abandono, mas ela sentiu-se como abandonada. Só que na humilhação precisou. Alguém me invalidou no meu corpo, alguém fez com que eu me envergonhasse pelo meu corpo. E a máscara, né, que essa ferida da humilhação cria, é uma máscara gorda, um corpo gordo para chamar atenção. Porque quando ela chama atenção, ela é vista. Quando ela passa vergonha, é porque o corpo é gordo por conta disso, para passar vergonha. Quando é grande, é para passar vergonha, para chamar atenção. Porque quanto maior, mais é vista. Na ferida da traição, é a mesma raiz do abandono. O meu pai, no caso da menina, preferiu a minha mãe. No caso do menino, a minha mãe prefere o meu pai. Só que eu não vou sentir abandono mais. O ego, ele cria uma nova máscara. Qual é essa nova máscara? A do controle. Se o ego agora, no abandono, vê e fala assim, poxa, eu vou depender, porque essa pessoa me abandonou. O traído fala assim, eu vou depender de uma forma diferente. Eu vou controlar essa pessoa para que ela me sirva. Eu vou controlar. É uma dependência torta, aquela que eu explico da codependência, mas é basicamente a mesma coisa. Eu vou controlar agora para que essa pessoa esteja do meu lado. E o maior medo do controlador, que a gente pode, em alguns casos, dizer que é o codependente, é de que o outro vá. É de separação. É de que o outro suma. É de perder o outro. Já na ferida da injustiça, a ferida da injustiça tem a mesma raiz com a rejeição. Qual que é a raiz da rejeição? Essa pessoa, ela não me quis no meu ser. Eu sinto a rejeição no meu ser. Qual que é a dor de quem sofre da ferida da injustiça? Por volta dos 5, 7 anos, 6 a 7 anos, na verdade. Não sei se eu estou confundindo agora. É a última, né? Então, 5, 6. Isso aí. Por volta dos 5 aos 6 anos de idade, o genitor, no caso que é o mesmo sexo, né? No caso do menino, o pai, no caso da menina, a mãe, não respeitou a minha individualidade. Como que é isso? Não me escutou. Eu contei um problema e foi para essa pessoa irrelevante. Para de pensar sobre isso. Você não tem que pensar sobre isso. Quando diminui o valor e o peso que eu dou a algo. Quando diminui e esquece de me validar. No sentido de não respeita o que eu estou sentindo e ainda não me acolhe. Esse é o sentimento de injustiça. Que vai criar uma máscara de frieza. A pessoa que é fria, só que ela acha que ela é, né, acolhedora. Só que na verdade ela é fria com as pessoas. Essas são as formas de identificar de uma maneira bem geral. De uma maneira assim bem abrangente mesmo. A gente identifica as feridas assim. A gente vai identificando as dores através dessa forma. Só que tem novidade. Qual é a novidade? Quais são as novidades? Que ano passado, né? Até ano passado eu não tinha lido o livro e que agora eu estou trazendo de novo. A autora Lise Bourbeau, ela que defende, né, ela que desenvolve essa teoria, diz que todos nós, todos os seres humanos, temos 4 feridas principais, indubitavelmente. Quais são? Todos nós temos rejeição, anotem aí. Todos nós temos. Se vocês quiserem comentar assim, dizendo assim, todos nós temos, para quem chegar a observar, todos nós temos as 4 feridas principais, que são rejeição, abandono, traição e injustiça. Todos nós, então, temos questões mal resolvidas com a mãe e com o pai, que desenvolvem, né, que desencadeiam em nós rejeição. Anotem aí. Todos nós temos rejeição, abandono, traição e injustiça. Todos nós temos. Escreva aí. Todos nós temos. Então, todos nós precisamos trabalhar e curar essas nossas dores, que não necessariamente acontecem. Todos nós criamos isso dentro de nós. Mas como que é isso, André? Isso faz parte do nosso ser caído, pessoal. Isso faz parte do nosso eu, da nossa carnalidade caída. Isso faz parte do nosso ser interno
da nossa carne que caiu com Adão. Todos nós precisamos lidar com a rejeição. Isso aí. Todos nós precisamos lidar com rejeição, com abandono, com traição e com a injustiça. E o que acontece com a humilhação, André? A humilhação é a única que é para algumas pessoas. Todos os seres humanos têm as 4. Algumas pessoas têm as 5. Porque a humilhação precisa de uma experiência específica onde eu me vi humilhado no meu corpo, invalidado e visto como sujo, visto como porco. Exemplo, o menino está correndo e está sujo, a mãe vai e reclama e expõe a pessoa, a criança. A criança fez cocô ali e está brincando com o cocô. A mãe vai e expõe. Precisa, então, de uma experiência. Tá faltando uma não, Tati. É porque a humilhação, que é essa quinta, que na verdade é do meio, rejeição, abandono, nós temos. A humilhação é a única que precisa de uma experiência, ou seja, nem todos nós temos. A traição e o abandono, a traição e a injustiça nós também temos. Essa do meio, todos nós temos essas 4. Essa do meio precisa de uma específica experiência para ela ser desperta. Fernanda está falando, eu tenho as 5 feridas, ó. Sim. Não é raro. Sim. Dá para identificar quando tem todas. Eu também penso, né? Eu não sou tão indiferente, eu acho que eu também tenho as 5. E curando, né? Só que entendidos que o nosso ego, né? A nossa carne, se a gente tem o ego na nossa carnalidade, no sentido de espiritualmente, a nossa carne já ser condenada no sentido de a nossa carne é toda entregue ao pecado, a nossa carne é entregue ao pecado. O que faz então? Como que, se espiritualmente o nosso ego é a nossa carne, como é que eu vou matar o meu ego? Como é que mata essa carne? Como é que faz para dominar? Não tem como matar, porque a gente matando o nosso ego, a gente precisa matar a carne. Como é que vai fazer isso? O ego vai embora, então, quando a gente morre. O ego só vai embora quando a gente sai dessa terra. Então, o ego precisa ser o quê? Dominado. Como que a gente domina o ego? A gente não vai ficar, então, pessoal, a partir da cura, ok? A gente não vai focar, então, nesses tópicos. Então, se eu sinto rejeição, tem que fazer isso, isso, isso. Se eu sinto abandono, tem que fazer isso, isso. Não. Vamos já no ponto certo, vamos já no cerne do negócio. Nós já vamos na raiz do problema. Aquilo que cria. Nós vamos, então, dominar o nosso ego. Como que se domina a carne? Nós dominamos a carne, nós dominamos o ego quando a gente dá a ele o reconhecimento. Agora eu quero que vocês perguntem, por que o ego precisa de reconhecimento, André? Perguntem para mim, por que o ego precisa de reconhecimento? Se nós precisamos, para dominar a nossa carne, para dominar o nosso ego, fazer com que ele seja reconhecido, isso é contra-intuitivo, né? Eu não vou fazer com que ele seja reconhecido? Como é que é isso? Sim. Por que o ego precisa de reconhecimento para ser dominado? Por que o ego precisa de reconhecimento? Larice, o ego precisa de reconhecimento porque ele é mortal. Ele tem fim. Ele vai acabar. E ele não consegue aceitar isso. Jéssica, por que o ego precisa de reconhecimento? Porque o ego, ele sabe que ele vai acabar. Ele sabe que ele vai sumir. Ele sabe que ele não é o nosso eu verdadeiro, porque o nosso eu verdadeiro é o nosso eu espiritual. É a nossa consciência que nós somos, na essência, quem Deus nos fez para ser. A nossa carne está vendida, condenada. Porque o ego sabe que ele tem fim. E é por isso que ele tenta a todo momento fazer com que as construções dele, a partir daquilo que ele experienciou, recebeu do mundo e ele devolve, ele tenta a todo custo fazer com que essa construção dele, própria, individual, seja a sua verdade. Mas você tem que contar para ele
Qual que é a sua verdade? É forte, né? Eu amo esse tema. Porque para mim é a raiz de todos os nossos problemas. Se domina o ego, então, dizendo: ego, eu já te vi, eu sei exatamente quem você é aqui dentro, só que isso não é o meu eu verdadeiro. Eu domino você, colocando você no seu devido lugar. Eu te vejo, você faz parte de mim, e essa condição que você me dá me faz ser, em Jesus, apto para receber salvação. Faz em Jesus, você me dá a condição, em Jesus, de ser amado. Exatamente. Por isso que ele quer nos marcar. Exatamente, ele quer lacrar. Jéssica colocou, o ego quer lacrar. Exatamente. O ego quer marcar porque ele sabe que ele vai daqui a pouquinho sumir. Ele sabe que ele é mortal. Ele sabe que ele é finito. Ele sabe que os dias deles estão contados. E ele tenta a todo custo, dentro da gente, fazer com que ele seja visto. Com que ele seja importante. Aí a gente vai tentar ser vitimista para ser visto. A gente vai ficar sofrido, né? A gente vai sentir aquilo ali, ninguém me ama, ninguém me quer, essa pessoa me rejeitou, para o ego ser visto. É o ego querendo ser olhado, é o ego querendo mostrar. Fernanda coloca aqui: escute e cala o ego. Ótimo. Escute seu ego, faz parte de você. Só que não dê voz a ele, manda ele calar a boca. O ego, pessoal, o ego não morre. Nós não vamos matar o ego. O ego acaba quando o nosso corpo acaba. O ego não morre. Nós não temos como matar o ego. A gente precisa dominá-lo. Ele sempre vai fazer parte de nós. Então, faz as pazes logo. Se renda. Faz as pazes. Fala assim, já entendi. Essa dor aqui não é uma dor real. Essa dor aqui não é uma dor verdadeira. Ninguém me rejeita, ninguém me abandona, ninguém me trai, ninguém me humilha, ninguém me faz injustiçado sem antes eu me permitir. Porque é uma construção egóica. É uma construção carnal. É uma construção do ego. Ninguém pode me fazer sentir assim. Eu tenho que entender quem realmente eu sou. Nosso eu verdadeiro é o quê? A nossa ligação com Deus. É o nosso espírito. É o nosso eu verdadeiro. Nós somos verdadeiramente aquilo que nós somos espiritualmente. É o nosso eu íntimo, é o nosso eu profundo, é o nosso eu verdadeiro, a nossa consciência totalmente plena. Esse é quem nós somos de verdade. E todas as outras construções do ego são máscaras. Reações que ele fez, reação que ele construiu a partir de pecado, a partir de queda, a partir de dores, a partir de construção própria. Então é inverdade, porque a nossa verdade diante de Deus é totalmente diluída. A nossa verdade, que é uma inverdade diante de Deus, é totalmente mentira. Vocês entendem isso? Tem gente vendendo conteúdo dessa live, pessoal, aproveitem. Verdade. Eu estou dando de graça. Cheguei a respirar leve, ninguém pode me mascarar. Perfeito. Perfeito. Ninguém pode te mascarar, nem você mesmo. Sou filho amado do Pai, nada me tira isso, nem o ego. Então fala para o ego. O que o ego precisa então? De reconhecimento. Então dê a ele reconhecimento. Você construiu isso, você achou que era assim, mas não é. É uma percepção, é a forma como você viu, é o seu olhar, é como você chegou no mundo. Você já chegou no mundo caído, você já chegou no mundo pecador, você já chegou construindo imagens e sensações pecaminosas, pecadoras, vitimistas, de baixa frequência, de sensações terrenas, humanas, carnais, de invalidação, de dores. Você já chegou assim, mas eu te vejo, você faz parte de mim. Só que você não vai mais dominar a minha vida. Eu que te domino. O espírito, que é a nossa inteligência, domina sobre o ego. Isso aqui não fala no livro. Isso aqui já é um apanhado que eu faço de junção de todas essas coisas. Do conhecimento teórico, do conhecimento espiritual. E eu faço esse ajuste. Eu vou dando
essa liga. Mas tem todo sentido. Porque nada vai fugir da Bíblia, né, pessoal? Vocês entendem que a Bíblia é a nossa verdade. Obrigado pelas suas palavras, André. Eu precisava ouvir isso. Eu que agradeço, Laís. Deus abençoe. Bem bolado. Exatamente. Eu faço um bem bolado. Um apanhado de tudo isso aqui. Junção. Trazer consciência é como colocar luz e tudo muda. Perfeito. São aulas mesmo para aprender e criar conteúdo. Exatamente. Aprendam. Quando meu ego fala que não sou capaz, eu falo para ele que sou capaz, assim pois sei quem é meu pai. Pessoal, Mário colocou aí que é um conteúdo que pessoas estão vendendo, né? Pessoas daquilo que eu estou entregando aqui para vocês de graça, que eu tenho certeza que é cura e libertação. Só que vocês precisam, né, obviamente, aprofundar cada vez mais nesse autoconhecimento, nesse desenvolvimento próprio. Esse mês ainda, domingo, eu vou relançar novamente, né, abrir nova turma do meu curso autêntico, do meu método autêntico. Na verdade não é um curso, é um método. É um passo a passo para a gente identificar as nossas predisposições, aquilo que a gente já nasce como feridas, né? Como tendências para viver, e todas essas desconstruções, como fazer com que o nosso ego seja dominado, entender quem nós somos espiritualmente, como quebrar traumas e crenças limitantes, como fazer com que carência afetiva seja sumir da nossa vida, lidar com dependência emocional. Tudo isso eu ensino lá. Todas essas lives assim, né? Esse conteúdo que eu dou aqui de graça é totalmente aprofundado no meu método autêntico, que abre turma nesse domingo, nessa semana. Ok? Então, continuando, nós vamos finalizar. Trazer consciência é isso aí. Domingo, Quirino, como participar do curso? Domingo eu abro nova turma para o método autêntico. Faz uma imersão para terapeutas, André. Eu acho uma boa ideia de fazer presencial. Porque a imersão para terapeutas online, acho que não fica tão legal, porque tem algumas técnicas que eu uso que são mais fáceis de ser transmitidas presencialmente. Sim, querido, o curso é online. Vamos então. Gente, André passa o conteúdo de forma muito leve e absorvível. Você não sabe o tanto que eu oro por isso, Jéssica. Demais. Porque eu entendo que a vida tem que ser mais fácil, né, de viver. E não sei se vocês já perceberam que uma forma de ensinar é uma forma de trazer a raiz do problema, a raiz da coisa. Porque quando a pessoa entende a raiz, ela vai suavizando os problemas e vão sumindo, né, a partir da vivência. Não vou trazer aqui um conteúdo, né, tópicos, disse daquilo. Eu acho muito engessado, e a pessoa já esquece do tópico para viver amanhã. Então, se a pessoa entende a raiz, como que lida, como que identifica, como que faz para entender onde está, né, doendo, a vida tem de ser mais leve. A vida tem a tendência de ser mais simples. Joab, também te amo. Amo você, meu irmão. Também te amo, Joab. Eu acho incrível a idade dele. Eu acho incrível a didática dele. Única. Glória a Deus. Fico muito feliz com isso, que vocês aprendem. Vamos finalizar para recapitular? Nosso ego é a nossa parte, nosso eu caído, a nossa carnalidade. Espiritualmente nós somos assim, é uma condição. E para a nossa psique, o nosso ego é a nossa parte psíquica que observa, né, que apreende o mundo e devolve ao mundo. Tem uma forma de articular quem nós somos. O ego é isso. A máscara, né, na verdade, não é quem nós somos na essência, no nosso eu verdadeiro. O ego é o nosso falso eu. O ego é a nossa falsa identidade. O ego é o nosso falso self. O ego é a nossa máscara de vida. Então ele cria
essas 5 principais feridas. Existem outras? Existem. São as 5 principais. E eu penso que se a gente já cuidar dessas, as outras que são ramificações ficam bem mais sem evidência. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Como se identifica? A gente vai passar agora a ver todas as vezes que o ego tem voz dentro da gente. Como que o ego, então, tem voz dentro de mim, André? Anotem, para a gente finalizar. Para dominar o ego, além de reconhecer, colocar ele no lugar dele, dizer para ele que a gente está vendo ele, que ele faz parte de nós, mas que ele não mais domina a gente, que ele não mais tem esse domínio sobre nós, o nosso espírito que tem, a nossa consciência que tem esse domínio. O que nós precisamos fazer com que o ego pare, porque o que ele cria precisa parar de uma vez por todas, cessar, né, de se calar, é parar de julgar. Só anotem aí que essa frase vai mudar a sua vida. Vou até postar ela. Anotem. O que faz a dor da ferida doer? Só dói quando a gente julga. Só dói quando a gente julga. Como é que é isso, André? Só dói quando a gente julga? Se a gente não ter mais a tendência de julgar as outras pessoas, de passar pelo nosso crivo daquilo que é certo, do que é errado, dizer do que é bom, daquilo que não é, se a gente parar de julgar, se a gente entender que a gente não pode mais julgar nada nem ninguém, porque senão a gente vai ser julgado na mesma medida, isso vai parar de doer. Como é que o ego aparece? A dor manifesta quando a gente julga. Fulano não me deu isso. Não. Percepção. Cicrano, é cicrano mesmo, gente. Não é ciclano, não. É cicrano. Ciclano tem aquilo. Não. Para de julgar. Mas ele fez isso. Para de julgar. Mas fulano fez aquilo outro. Para de julgar. Mas Beltrano fez... Para de julgar. O que dói é quando a gente julga. Por que está doendo? Porque tem julgamento. Por que está doendo? Porque a gente está julgando alguém. Por que está fazendo doer? Porque só tem dor quando a gente julga. O que faz a dor da ferida doer? Quando a gente julga. Exatamente, Mari. Fulano falou isso para me ferir. Não julgue. Vai doer porque você está julgando. Não julgue. Só dói quando a gente julga. Tapão na cara. O que significa de não julgar para não ser julgado? A gente não pode fazer com que a verdade do outro passe por nós, porque a gente vai ser levado a repetir a mesma coisa que o outro está cometendo. Inconscientemente, para a gente provar assim, se no seu lugar eu faria diferente. Mas não, você vai repetir a mesma coisa. Só dói quando a gente julga. Então, como é que domina o ego? Para de julgar. Como é que eu faço agora para o meu ego calar a boca? Para de julgar. O outro nem sabe que está ferindo, dói porque a ferida não foi curada. Exatamente. Precisamos então dominar o nosso ego parando de julgar. Como é que o ego tem evidência? A gente está lá observando alguém fazendo alguma coisa, seja lá o que for. Está cozinhando, está dirigindo, está liderando, está palestrando, está fazendo alguma coisa. No lugar dessa pessoa eu faria diferente, eu faria assim, assim, assado. Para de julgar, isso é ego. Só receba o que você precisa receber, só filtre o que você precisa filtrar, só deixe o que você precisa deixar e siga. No lugar de outra pessoa, porque essa pessoa demora, que pessoa não sei o que, mas essa pessoa falou isso comigo e que tem a tendência de me machucar. Para de julgar, só vai doer. Eu postei hoje, né? A ofensa do outro só é verdade, só me ofende quando eu acredito. Se eu não acreditar, não é ofensa. Julgar é buscar
Perfeito. Dói quando julgamos a intenção do outro. Isso aí. Julgar é buscar um porquê para a dor? Sim. Justificar o que achamos receber. Peraí. Justificar o que achamos receber do jeito que a gente não queria. Exatamente. Verdades demais para serem lidas rapidamente. Essa semana parece que fui atropelada por um caminhão. Meu Deus. Eu te entendo, Tati. Porque é uma semana de muito conteúdo. E eu falo assim, sem ego nenhum. Sem ego nenhum. Tudo que eu construo aqui é porque eu tenho certeza genuína que transforma vidas. Tudo que eu entrego aqui é porque eu tenho certeza que transforma vidas. Tenho absoluta certeza. Primeiro porque eu não sou burro. Primeiro porque eu estudo. Primeiro porque eu faço as minhas autoanálises, eu faço as minhas percepções não egóicas, né? No sentido de, isso faz sentido? Isso aqui é realmente fundamentado? Isso aqui tem verdade? Isso aqui passa pelo crivo de Cristo? Também trago. Todas essas questões que eu falo aqui, tudo aquilo que eu aprendi, eu não vou ser doido de reter, mas eu tenho certeza que pessoas que não têm o conhecimento, né, assim, tá começando agora a se autodesenvolver, tá começando agora a entender o que é autodesenvolvimento, o que é autoconhecimento, recebe o que essa semana está trazendo aqui, o que a gente está nessa semana trazendo de autoconhecimento, é quase que um atropelo pelo caminhão, é muita informação. Então tem que repetir, tem que ouvir de novo, assistir de novo. Eu te entendo. Meu corpo dói tudo. É libertador, glória a Deus por isso. Como lidar com a rejeição da minha mãe e anos depois de o abandono do meu primeiro namorado? Ano se passou e por isso ainda dói muito, como se fosse atual. Não consigo viver uma vida tranquila. Primeiro ponto de tudo. Se sua mãe não foi embora quando você... Maiara Luna perguntou. Se você, Maiara, não teve uma mãe que te rejeitou no sentido de não cuidou de você, não te educou, não te amamentou, não foi aquela mãe que suficientemente boa no sentido de te dar roupa, de te dar instrução. Se ela não foi essa mãe, você possivelmente foi rejeitada também. Se ela te deixou para adoção, você foi rejeitada. Só que se isso não aconteceu, isso é a construção do seu ego. Então você não foi rejeitada. Sobre a questão do namorado, seu primeiro namorado que te abandonou, você precisa aceitar essa situação. Aceitar dentro de você e falar em voz alta. Eu aceito que fulano fez isso, isso e isso e me abandonou. Porque enquanto você não aceitar, você vai fazer com que isso se perpetue. O que faz com que as coisas tendem a repetir? Porque a gente não aceitou. A gente não colocou no nosso coração a aceitação daquilo. Então você só precisa aceitar e deixar no passado o que é do passado. Porque você nunca mais vai viver no passado. Você nunca mais. A gente só vive o presente. Sim, esse conteúdo é muito rico e à luz da palavra de Deus ainda. Glória a Deus. Só sabemos que estava pesado quando soltamos o peso, graças a Deus. As aulas estão incríveis, sempre claras e objetivas. Tem alguma pergunta? Vou assistir a aula de ontem, que foi a única que perdi. Maiara, o que você não cura, você atrai. Perfeito. É segundo a nossa percepção, nossa forma de olhar, que criamos feridas. Exatamente. O namorado abandonou porque ela julgou a mãe. Olha, uma chave para você. Mãe está falando. Pastora Marilda, terapeuta Marilda Soares está dizendo: o namorado abandonou porque você julgou sua mãe. Eita, pastora Marilda deu uma surra. Luiz, me tira uma dúvida. Eu tenho um gestor que abusa de mim psicologicamente. O que eu faço? Se afaste. Forte. Pessoal, se não tem mais nenhum tipo de perguntas e considerações, nós vamos finalizar. Alguma dúvida sobre o tema de hoje? Sobre identificação de dores e feridas e domínio do ego? Se tiver, conte aqui. Amei a live de hoje. Amei a nossa aula de hoje. Muito produtiva. Um tema que eu gosto muito também. Todos, né? Todos que eu falei até hoje, até agora, gosto muito. As feridas emocionais adquirimos elas somente em experiências na infância e adolescência, também na vida adulta. Só na infância, até os 7 anos de idade.
Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado por essa aula incrível. Eu te vejo na aula da comunidade André. Até logo. É verdade. Eu vou dar uma aula agora, 8 horas, na comunidade de Renata. Obrigada, André. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Aqui é igual aulas da pastora, não dá vontade de parar. Verdade. Não dá vontade de parar, não. Queria falar mais. Só que, em suma, já falei o que eu precisava falar e eu gosto de ser direto, eu gosto de ser objetivo, porque cada um tem sua vida e pegou a informação, vai viver agora. Domine seu ego, para de julgar e seja uma pessoa nova. Muito boa. Não tem pergunta, gratidão. Eu que agradeço, gente. Até amanhã, mesmo horário, 19 horas. Boa noite a todos. Amanhã eu vou mandar o tema da live, ok? Com Deus. Tchau, beijo. Não tem pergunta não, né? Então, ok.